Olá, hoje eu estava meditando num livro chamado Mães da Aliança, de Arival Dias Casimiro, e me inspirei então na leitura que eu fiz. O texto de hoje está em 1 João 1:9. Eu vou ler o 8 e o 9. O 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Lembrando que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos dizer, se você disser que não tem pecado, se engana a si mesmo e Jesus não está em você. O Espírito de Jesus não está em você, ou não está em nós, né? Agora o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é lindo? Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O tema da nossa conversa hoje é promessa de perdão. Há 3 ensinos falsos sobre o pecado. O primeiro deles, eu não sou pecador. Não cometo pecado. O segundo, eu posso viver em pecado e ter comunhão com Deus. Não dá. Porque Deus é santo. E Ele nos quer santos. Ele nos quer purificados. E terceiro, eu posso pecar e esconder o meu pecado. Eu posso esconder algum tempo das pessoas, mas sempre ele vem à tona. Deus faz vir à tona, sabe? Mas de Deus a gente não esconde nada, porque Deus está em toda parte, Deus é onipresente, onisciente, não tem como esconder de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, sabe? Teve há algum tempo, porque as pessoas, quando leem, por exemplo, os 10 mandamentos, falam, eu não mato, eu não adultero. Esse tipo de pecado pode ser que você não faça, mas se você lê Tiago, você fica impressionada. Tiago fala da língua, de falar mal dos outros, de falar nome feio. Tudo isso é pecado. Tudo, de brigar, de gritar e outras coisas mais. E nós temos na Bíblia muitos exemplos de pecados que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fiz isso hoje. Então é preciso que nós saibamos que somos pecadores, não nos enganemos. A promessa de hoje é sobre perdão. Veja, 3 questões importantes estão no versículo. A primeira delas é que a gente precisa se reconhecer pecador, certo? Como está no versículo anterior. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, primeiro, somos pecadores. Até lembrei da música do Caetano que falava que não há pecado debaixo do Equador, né? Da linha do Equador, uma coisa assim. Ah, sim, né? Há muito pecado, né? Então, primeira coisa, reconhecer pecador. Segunda coisa, o versículo fala, se confessarmos os nossos pecados, confessar para quem? Para Deus. Para Deus em primeiro lugar, né? Se confessarmos os nossos pecados, o que envolve confessar o pecado? Envolve reconhecer o pecado, envolve verbalizar o pecado, envolve arrepender-se do pecado e abandonar o pecado, que é o mais difícil.
Às vezes a gente tem um pecadinho que dizem, né, que é o pecado de estimação, é aquele pecado que nos acompanha. Então, esse pecado é muito difícil, nós temos que lutar contra ele para deixá-lo, para abandoná-lo, né? Então, deve ser feito diante de Deus e com sinceridade, com o coração quebrantado. Quebrantado quer dizer de verdade arrependidos, né? Mas, além de Deus, também a pessoa a qual foi fruto do nosso pecado, ou que a gente fez a maldade, pecado de inveja, pecado de ciúmes, pecado de falar mal, de pensar mal, de julgar o outro. Teve um tempo que eu falava, Senhor, qual será o meu pecado de hoje, né? E eu comecei a orar pedindo para Deus me mostrar quando eu pecasse. E Ele começou a me mostrar assim na hora do pecado, Ele já me mostrava. E às vezes eu chegava para a pessoa e falava, ai, você me desculpa, fui tão grossa. A pessoa, imagine, eu estou pedindo perdão para você. Imagine, Leila, não foi, né? A pessoa nem percebe que você pecou mesmo, sabe? Então é preciso que a gente pense nisso, confessar o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado a Deus e às pessoas. E terceiro, diz aqui no versículo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando fala toda injustiça, porque injusto, ou seja, pecador, né? Então ele nos purifica, é Jesus que nos torna puros, é Jesus que nos justifica, é a cruz que nos justifica. Jesus veio para nos justificar. Ontem eu falei das feridas. Na cruz ele ele levou as nossas feridas e os nossos pecados. Eu tenho feito um exercício. Faz pouco tempo que eu faço esse exercício. E eu creio que você pode, se não faz, fazer. No final do dia, quando eu já estou deitada geralmente, eu começo a relembrar todo o meu dia, desde que eu acordei, todos os passos, e quando eu vejo um pecado, eu já peço perdão ao Senhor. Porque muitas vezes na hora você não percebeu, né? Às vezes o pecado é muito simples, assim, no sentido simples, não há pecado simples, mas no sentido de você realmente não perceber. Olha, não faleis mal uns dos outros em Tiago, ó. Não julgue o seu irmão. Você não é juiz do seu irmão, você não é legislador, né? Que mais que ele fala? Deixa eu ver. Aquele que sabe, olha só, que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, muitas vezes, só de você não fazer o bem, você não parou para acudir uma pessoa, você não foi telefonar para uma pessoa que estava sofrendo, você não fez uma oração por alguém, alguma coisa simples que você considera simples, omitiu alguma coisa, você pecou. Você não foi paciente, você gritou com alguém, você foi rude com alguém e tudo isso. Agora saiba de uma coisa, Deus é a fonte do perdão. É Ele que nos perdoa. Ele purificará o seu coração através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Abra seu coração. Pensa no que você
pecou. E lembre-se que Jó orava pelos filhos. Ele sacrificava, porque se algum filho tivesse pecado, ele já punha diante de Deus. Então você pode orar pedindo perdão também pelo pecado do outro, pecado dos seus filhos, pecado do Brasil. Eu oro muito pedindo ao Senhor misericórdia, Senhor, pelo nosso país, que peca tanto, tantos pecados, tanta corrupção, tanta injustiça. Tudo isso a gente pode levar ao trono do Senhor. Vamos orar? Pai, Paizinho querido, nós te rendemos graças, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça e o seu perdão. Nos ajude a não pecar, Senhor. Nos ajude a lembrarmos quando pecarmos, a pedirmos perdão pelo pecado. E nos ajude a entregar a nossa vida mesmo, o nosso caráter, as nossas palavras, a nossa ação, os nossos agir, os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo isso pode nos levar a pecado. As nossas mãos, os nossos pés, nos ajude, Senhor, a sermos todo inteiramente seu. Mas quando pecarmos, Senhor, perdoa-nos e nos ajude a perdoar aquele que nos ofende, Senhor, para que nós possamos ser perdoados, como o Senhor diz na oração do Pai Nosso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?